Bom, então essas são as três áreas onde, digamos, nós podemos aplicar as nossas ferramentas de tentar modificar as normas. Agora queria, no último passo, 2 minutos, ainda falar sobre possíveis ideias para compromissos éticos. Isso tudo, você pode pular. Pode pular. Os possíveis compromissos éticos que vão além da legislação. O que as empresas, a meu ver, poderiam fazer ou assumir compromissos sem necessariamente passar por uma mudança na legislação? Eu acho que um primeiro ponto importante é criar clareza ou definir o papel das empresas em relação ao processo representativo. Eu acho que isso não há necessariamente uma conclusão sobre a qual todo mundo possa concordar, mas é importante esclarecer se a empresa quer, ou se um grupo de empresas quer ou não atuar no financiamento da política. E tem, como a Odete falou, tem vários países onde as empresas tendem a negar o seu papel, a dizer que, na verdade, a democracia representa cidadãos, não empresas, portanto, nós não queremos nos meter nessa área pantanosa do financiamento da política. Mas há outros também que dizem sim, nós queremos influenciar a política e nós temos que tomar certos cuidados quando influenciamos a política. E eu acho que esse esclarecimento, esse ponto de partida, se ele é respondido negativamente, aí já podemos parar aí e tomar isso como conclusão. As empresas decidem que não vão financiar a política. Isso é uma posição aceitável. Se o outro rumo for escolhido, que eu acho talvez o mais factível, se o outro rumo for escolhido de sim querer financiar a política, eu acho que determinados cuidados podem ser recomendados. Então, o segundo item seria que as empresas, quando financiam a política, eu acho que eles têm várias alternativas. Classicamente, no Brasil, se financia candidatos diretamente. E essa relação entre um candidato e uma empresa foi levada e cultivada ao extremo no Brasil. Se nós olharmos um pouco para as candidaturas, nós vemos que mais ou menos 20% dos candidatos dependem para mais da metade dos seus recursos de um único financiador. Quer dizer, isso é uma coisa típica do Brasil e nós não encontramos em muitos países, que os candidatos individuais dependem excessivamente de poucos financiadores, de 1, 2 ou 3 financiadores. Essa relação muito estreita eu acho bastante problemática. Eu acho que aí nós poderíamos pensar em soluções. Uma solução seria de pensar em alternativas de financiamento, como, por exemplo, financiar partidos em vez de candidatos, ou financiar causas em vez de partidos, ou financiar a democracia, quer dizer, fundos partidários que vão para um grupo de partidos em vez de financiar partidos. Isso, digamos, seria uma escala de se afastar cada vez mais do compromisso individual, candidato, empresa, né? Nós podemos discutir isso logo em seguida. Essa seria a primeira proposta. A segunda proposta e a terceira vão muito na direção de tentar, digamos, educar os representantes ou, dito de outra forma, diminuir o risco proveniente de um financiamento, de uma relação de financiamento entre partido, entre candidato e empresa. Obviamente, nós sabemos se um candidato é envolvido em escândalos, em problemas. Uma vez que ele é eleito, isso pode afetar também a imagem das empresas que financiaram esse candidato. Então, pensando nesses futuros problemas já na época da campanha eleitoral, eu acho que há como tomar certos cuidados. Como, por exemplo, apoiar aqueles candidatos que privilegiam a transparência já durante a época eleitoral. Hoje em dia tem várias iniciativas internacionais de cobrar do candidato a transparência dos seus recursos financeiros já durante a campanha, não depois da campanha, mas já durante a campanha, uma prestação de contas mensal e há várias propostas de monitorar esse tipo de prestação de contas voluntária. Eu acho que as empresas podem entrar nesses compromissos, de dizer, olha, eu só financio candidatos que têm esse compromisso de declarar mensalmente durante a eleição
da onde que vêm os seus recursos. E uma outra ideia, a última aqui, é talvez fixar compromissos com aqueles candidatos que têm para o seu projeto, para o seu programa de governo, alguma proposta que está vinculada à transparência, ao combate à corrupção, ao bom governo, né? Então nós temos hoje em dia, enfim, como em todas as campanhas, valorizando vários assuntos, valorizando vários temas. Os verdes cobram dos candidatos compromissos em relação à preservação do meio ambiente, e a política exterior cobra outra coisa. E esse assunto do bom governo, e hoje em dia nós temos várias ferramentas disponíveis para garantir um pouco mais um bom governo, esse pode fazer parte de compromissos de candidatos, que aqueles que financiam as empresas podem cobrar dos seus candidatos. Então, eu acho que essa área a gente pode explorar ainda, mas vai muito na direção de um lado, diminuir o risco para que a empresa se envolva em escândalos futuramente, ou seja envolvida em escândalos de candidatos que ela financiou, e, por outro lado, contribuir um pouco mais para a lisura dos governos, para o bom governo, através do condicionamento do financiamento da política. Muito obrigado.